A paz do Senhor, tudo bem? Nossa meditação hoje é sobre verdade ignorada. E de que verdade eu estou falando? Da Bíblia. Você sabe o que diz em 2 Timóteo 3,16? Que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Mas em nossos dias, quem tem dado crédito a essas palavras? Eu posso te dizer que pouquíssimas pessoas, infelizmente. Em Lucas 18:8 diz, Jesus falando, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será? Porque as pessoas andam tão confiadas em si mesmas, tão incrédulas, perderam o temor a Deus, muitas, e não aceitam que a palavra de Deus dite o seu modo de viver. O que é uma pena, porque a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Mas muitos estão fugindo dessa luz, estão ignorando essa luz. Veja que passagem maravilhosa em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e discerne os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista. Porém, todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Você consegue entender a profundidade dessas palavras? Veja, a luz da palavra de Deus, ela é tão forte que ela expõe toda a nossa impureza. Tudo aquilo de ruim que existe em nós é exposto com a luz da palavra de Deus. Nada está oculto a Deus. Até aquelas coisas mais escondidas, mais íntimas, o Senhor conhece todas. Por outro lado, essa mesma palavra, ela nos mostra o caminho da salvação pela fé. Isso é demais, porque podemos contemplar um Deus tão poderoso quanto maravilhoso. É nesse Deus que eu creio. É nesse Deus que a minha fé está colocada. O Deus que ao próprio Filho entregou, por tanto nos amar. O Deus que ressuscitou o seu Filho, que ressuscitou Jesus, que ressuscitou o Cristo. Ao terceiro dia, ele deu um nome que está acima de todo nome, Jesus. Creia que ele existe. Creia. E eu estou enfatizando isso porque existem pessoas que não aceitam essas verdades. E, infelizmente, elas não creem em Jesus Cristo. Não creem que precisam de um Cristo, né? Não creem na morte vicária de Jesus. Veja o que um homem respondeu a partir de um comentário que eu fiz aqui no YouTube. Deus ama as pessoas. Quem o busca, encontra, ainda que no leito de morte. O sacrifício de Cristo na cruz não foi em vão. E ele respondeu, foi em vão sim, nada mudou. Essa história que Jesus morreu por nós é conversa fiada. E eu respondi de novo, fique à vontade para discordar, mas seria bom repensar, pois a Bíblia diz, quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Jesus te amou na cruz do Calvário. E ele disse, a Bíblia não é a verdade, nem tampouco a palavra de um Deus. E eu disse, a escolha é sua, o momento de crer
e aceitar a Cristo é hoje. Ou melhor, é agora. Amanhã pode ser muito tarde. E ele disse: a salvação em Cristo não tem sentido algum. Minha fé é pouca. Não creio nessas coisas e não vejo necessidade de aceitar nenhum Cristo. Respondi: é uma pena que pense assim, mas oro para que em algum momento a sua pouca fé venha te direcionar à verdade absoluta que é Jesus Cristo. Ele nos deixou o seu Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. Quem sabe você tem a chance de experimentar da maravilha que é ser a habitação de Deus. Basta você querer. A palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. Ela nos diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, 10 a 13. Meu amigo, para o seu próprio bem, não ignore a verdade de Cristo. Se Deus te permite ainda repensar sobre as tuas atitudes, sobre o que você acredita, é porque Ele te oferece ainda uma chance. Aproveite essa chance. E eu finalizo lendo Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E ainda Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Saiba, a nossa colheita sempre será de acordo com a plantação que fizermos. Não ignore a palavra de Deus. Dê crédito a essa palavra, porque você pode receber salvação quando crer, quando colocar a sua fé em ação, quando você reconhecer que Jesus é o Senhor, que Jesus pagou um preço alto naquela cruz por você. Faça isso, faça como aquele ladrão que nos últimos instantes reconheceu que o Senhor não tinha pecado algum, pelo contrário, Ele tinha vida, Ele era puro e Ele tinha salvação para oferecer. Faça como Ele, não ignore a verdade que está em Jesus. Amém? Deus te abençoe.